Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli novamente e como prometido nós vamos continuar o estudo sobre os ciclos termodinâmicos. Como vocês estão vendo aqui no enunciado, eu estou mostrando, hoje a gente vai falar sobre o ciclo de Rankine com reaquecimento. Nós já falamos aqui sobre o ciclo de Rankine simples, nós já fizemos 2 exercícios aqui no canal. Como sempre eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Já vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, clicar aqui no sininho para sempre receber as informações e também pedir para vocês deixarem um like que ajuda muito a gente a ter um feedback para ver como que a gente está indo aqui dentro do canal, certo? Então, como eu falei, a gente vai falar aqui hoje sobre uma variação do ciclo de Rankine e toda variação vem devido a algum motivo que eu vou falar aqui para vocês por que eles usam esse tipo de variação, certo? Então, é um ciclo muito interessante que ele é utilizado em diversos lugares, em diversas posições dentro da indústria, da geração de energia. Por isso que é muito interessante a gente falar aqui dele, certo? Então, vamos fazer uma revisão aqui e vamos falar do que a gente vai realmente falar aqui dentro dessa aula. Certo? Então, primeiro a gente vai falar o porquê de utilizar esse ciclo de Rankine com reaquecimento. Então, eu vou falar alguns motivos, assim, vou utilizar uns 3 slides aqui para falar do porquê utilizar o ciclo de Rankine com reaquecimento, certo? Vou falar também sobre os princípios de funcionamento, claro, eu vou fazer toda aquela diagramação que eu fiz anteriormente, vou falar dos equipamentos, vou falar o percurso que ele faz dentro do ciclo, então tudo isso vocês vão entender aqui nessa aula, então vale muito a pena conferir. Certo? Eu vou fazer também toda aquele diagramação, certo? Eu vou pegar todos aqueles equipamentos, da mesma forma que eu fiz na aula anterior, eu vou pegar, mostrar o caminho deles dentro do diagrama de TS, com todas as pressões, com todas as temperaturas, tudo para vocês entenderem bem como o posicionamento de cada estado em cada região do ciclo, certo? E também, claro, como de praxe, a gente vai fazer aqui um exercício, tá? Vai ficar para o próximo vídeo, mas o link vai estar na descrição também quando ele sair, certo? Então, se o link já está na descrição, quer dizer que o vídeo já saiu. E é um exercício muito interessante para vocês entenderem bem o princípio de funcionamento e as aplicações desse ciclo de Rankine com aquecimento. Então, vamos lá. Certo? Então, primeiro, por que utilizar o ciclo com reaquecimento, certo? Então, o ciclo simples, como a gente já falou anteriormente, ele é um ciclo muito utilizado dentro da indústria também, certo? Ele tem as suas limitações, claro, só que sempre que a gente vai fazer uma modificação dentro dele, vai ter algum motivo, certo? E a maioria das vezes esse motivo, ele é devido ao aumento do rendimento do nosso ciclo, certo? Então, como eu já falei muitas vezes para vocês, quanto maior o rendimento, melhor é aproveitada a energia. Por exemplo, nós vamos aplicar uma queima de um combustível lá dentro da caldeira e nós queremos que o máximo possível de energia seja transformado em trabalho para gerar energia, movimentação e tudo mais. Então, por isso que a eficiência ela é muito interessante no estudo dos ciclos, porque a gente sempre quer então uma eficiência máxima, certo? Só que então, quais são os principais motivos para utilizar o reaquecimento em vez de um outro processo de aumento da eficiência do ciclo? Certo? Então, primeiro vamos lembrar como que nós calculamos a eficiência de um ciclo de Rankine. Vai ser uma forma um pouco diferente do que a gente mostrou na aula anterior, mas segue o mesmo princípio. Então, a gente tem aquele diagrama TS lá, do ciclo de Rankine simples. Então, lembrando que nós temos o ciclo de vapor saturado, ele passa pela turbina e ele vira o vapor superaquecido, desculpa, ele passa para o estado 2, onde é o vapor saturado, onde ele vai ter uma fase líquida e uma fase vapor, ele passa pelo condensador, onde ele vai se tornar líquido novamente, e depois, passando pela bomba, ele vai se tornar um líquido comprimido, aonde depois ele é enviado para a caldeira e o ciclo se inicia novamente. Isso tudo acontece entre dois estágios de entropia, uma entropia máxima aqui que eu vou chamar de B e uma entropia mínima aqui que eu vou chamar de A, certo? Então, como que nós vamos calcular a eficiência desse ciclo? Como nós sabemos, a eficiência ela é a razão entre o trabalho líquido e o calor inserido na caldeira. E graficamente, como que nós calculamos? Nós vamos determinar que o trabalho líquido é toda essa área aqui dentro do ciclo, ou seja, a área envolvendo o ponto 3, 4, 1 e 2. Então, toda essa área aqui, essa área achurada, vai ser essa área de trabalho líquido. E dividido pela
quantidade de energia que entra dentro pela caldeira. E como que nós determinamos essa quantidade de energia graficamente? É toda essa área aqui envolvendo, claro, a área de trabalho líquido, mais a área desse retângulo aqui, certo? Então, como nós já entendemos isso, como que nós podemos aumentar a eficiência, certo? Então, temos duas formas, na verdade três, só que uma está atrelada com a outra, de aumentar a eficiência do nosso ciclo de Rankine, ainda não falando de reaquecimento, certo? Então, primeiro vamos analisar esse gráfico aqui para nós entendermos as formas que nós podemos aumentar essa eficiência. A eficiência ela vai ser aumentada a partir do momento que nós aumentemos esse trabalho líquido, certo? Então, se a gente aumentar a área 3, 4, 1, 2, nós vamos aumentar então a eficiência. Então, como que nós podemos fazer isso? A primeira forma vai ser aumentar a temperatura na caldeira, certo? A temperatura na saída da caldeira. E isso vai fazer o quê? Que esse ponto, em vez de o ciclo ele passar para o ponto 1, ele vai para esse ponto 1, certo? Então, a gente está aumentando essa área. Então, a área agora do trabalho líquido vai ser o 3, 4, 1 linha, 2 linha, aonde vai ser uma área maior, ou seja, nós teremos uma eficiência maior. E o interessante também nesse ponto é que nós temos um título de vapor maior também, porque nós estamos mais perto da região de vapor saturado com título igual a 1. Então, também seria muito interessante nós aumentarmos a temperatura da caldeira. Mas ali mais para frente, no próximo slide, eu vou falar para vocês por que em alguns casos não é interessante, certo? Então, essa é uma forma de se aumentar o rendimento. Por quê? Porque nós estamos aumentando essa área do trabalho líquido, mantendo a mesma área do trabalho, mantendo a área do calor inserido, certo? Essa é a primeira forma. A segunda forma vai ser reduzindo a pressão na saída da turbina, ou seja, a turbina de operação lá no condensador. E como nós estamos vendo aqui, se nós reduzimos aqui o valor da pressão, em vez de P2 nós vamos ter o P2', que eu estou falando, que é uma pressão inferior. Então nós vamos ter aqui, desse ponto 3 novo aqui, 4, 1 e o 2 novo. Certo? Como nós estamos vendo, nós estamos aumentando essa região, essa área também, certo? Só que nós podemos ver que essa área está sendo aumentada para baixo, certo? Então aqui nós vamos ver que nós temos um título de vapor menor do que nós teríamos anteriormente, certo? E dito isso, ótimo, vamos falar agora de algumas desvantagens desses dois métodos, certo? Como eu falei anteriormente, eu poderia ter 3 métodos também, mas ele também seria atrelado com o aumento da pressão aqui, onde eu também aumentaria essa área. Só que ele está atrelado com esse método aqui, com o aumento da temperatura, certo? Vai ter os mesmos efeitos. Eu vou ter os mesmos efeitos aqui acontecendo, certo? Então, por isso que eu estou considerando aqui como sendo 2 métodos de melhora de rendimento, certo? Só que, como eu falei aqui agora, esses 2 métodos eles vão ter algumas desvantagens, certo? O primeiro deles é que se eu reduzo a pressão de operação, então, como eu falei anteriormente, eu posso aumentar o rendimento, só que eu diminuo o título de vapor na saída da turbina. E isso pode causar algumas avarias na turbina, porque a turbina, quanto menor a quantidade de líquido que eu tenho lá, né, passando por ela, menos agressivo vai ser para os materiais das pás da turbina, podendo causar em casos extremos até a corrosão total dessas pás da turbina. Então por isso que é interessante que nós tenhamos o valor máximo possível do título de vapor. Então essa aplicação de redução da pressão não é muito interessante para a gente. Outro motivo também é que em alguns casos não é interessante a gente aumentar muito a temperatura de superaquecimento, porque em alguns casos nós temos que utilizar um superaquecedor, que em alguns casos acaba sendo mais danoso do que proveitoso. Você pode até aumentar o rendimento, mas você pode ter uma queda em algum outro parâmetro. Por isso que é interessante a gente procurar outros métodos de melhorar o rendimento do nosso ciclo de Rankine. Então, o que nós utilizamos aqui? O método de reaquecimento, que é o que eu estou querendo mostrar para você aqui agora. Porque ele vai atrelar as duas vantagens desses 2 últimos métodos que eu mostrei para vocês de melhora do rendimento. Então eu vou ter uma melhora no rendimento e eu vou também reduzir essa quantidade de líquido na turbina. Ou seja, na saída da turbina eu vou ter um título de vapor maior. Por isso que eu posso utilizar o reaquecimento como uma forma de melhorar o rendimento do meu ciclo de Rankine, certo? Então agora, já falado daquela primeira parte do porquê que nós
nós vamos utilizar o ciclo de Rankine com aquecimento. Então vamos falar basicamente de como funciona o ciclo. O ciclo basicamente ele funciona com os mesmos equipamentos do ciclo de Rankine convencional. Eu vou ter a caldeira que vai receber energia, a turbina que vai eliminar energia na forma de trabalho, então eu vou produzir trabalho na turbina. O condensador vai servir para resfriar o fluido que sai da turbina de volta para o estágio de líquido saturado, e eu também vou ter uma bomba que vai causar toda a movimentação desse meu ciclo, certo? Só que o ciclo aqui ele apresenta uma diferença no caminho dele, certo? Ele vai fazer um estágio diferente, certo? Então ele vai sair da caldeira novamente e vai passar pela turbina, só que em vez da turbina jogar novamente esse fluido no condensador, ele vai passar por um novo estágio dentro da caldeira, certo? Então eu vou ter duas turbinas. Eu vou ter uma turbina chamada de alta pressão, que é a turbina nesse primeiro estágio, e uma turbina de baixa pressão. Vocês vão entender bem mais pra frente a hora que eu falar para vocês dos valores das pressões em cada um desses estágios da turbina, certo? Então, o fluido ele sai da caldeira, ele passa pela turbina do primeiro estágio de alta pressão e ele retorna para a caldeira, onde ele vai receber também mais calor, né? Ou seja, ele vai ser reaquecido, por isso que é o ciclo de Rankine com reaquecimento, e depois passado pela caldeira novamente, só que agora com uma pressão reduzida, ele vai voltar para a turbina e aí ele vai continuar o ciclo normalmente, só que agora com uma pressão reduzida também, certo? Então agora ele passa pela turbina, vai para o condensador vai fazer o trabalho dele, vai jogar para a bomba vai jogar novamente para a caldeira e o ciclo se reinicia. Então, como nós podemos perceber em comparação com o ciclo de Rankine convencional, é essa nova passagem do fluido a partir da turbina de volta para a caldeira, certo? Então, entendido o funcionamento dele, agora chega aquela parte em que nós fazemos a comparação de cada ponto do ciclo no diagrama TS. Então, eu tenho que o meu ciclo ele é nessa forma, então eu estou chamando aqui no ponto 1 na saída do condensador e cada um dos pontos nomeados aqui dessa forma. Então, ponto 2 na saída da bomba, entrada da caldeira. Lembrando que eu considero como a saída da bomba vai ser o mesmo ponto da entrada da caldeira, porque aqui eu não estou interessado em perdas de calor nas tubulações e nem perdas de pressão. Então todos os processos aqui eles vão ser reversíveis, certo? Reversíveis sem perda de calor. As únicas trocas de calor que eu vou ter mesmo vai ser a entrada na caldeira e a saída no condensador. E as únicas perdas ou ganhos de trabalho vai ser perda de trabalho na turbina, certo? Então produzindo trabalho e inserindo trabalho na bomba, certo? Então por enquanto aqui é só isso mesmo. Certo? Então primeiro vamos falar aqui, nós vamos operar novamente entre duas pressões, entre duas altas, uma pressão alta e uma pressão baixa, e depois eu vou falar para vocês sobre aquela pressão intermediária entre as turbinas, certo? Então no ponto 1 eu estou considerando a saída do condensador. Na saída do condensador eu vou ter o líquido saturado, e o líquido saturado a uma pressão reduzida, porque ele já passou pelos dois estágios da turbina, ela vai estar aqui no ponto 1, então ele vai ter uma pressão, um menor valor de pressão no estágio de líquido saturado, então bem encostado aqui no lado mais extremo aqui do nosso diagrama TS, certo? Então o que vai acontecer? Ele vai passar pela bomba. O que a bomba faz? Aumenta a pressão do fluido, certo? Só que mantendo a entropia, certo? Ele é um processo isoentrópico, porque ele é um processo reversível e não envolve troca de calor, certo? Então ele vai ser um processo isentrópico, passando então o fluido para o estado de líquido comprimido, líquido subresfriado, certo? Então no diagrama TS ele é mostrado aqui a uma pressão superior, só que na esquerda do diagrama TS, ou seja, ele vai estar como líquido subresfriado, certo? Então, saindo da bomba, né? Ele vai sair da bomba para o ponto 2, ele vai passar aqui agora para o ponto 3, onde ele vai passar por dentro da caldeira, ou seja, ele vai receber calor e o fluido ele vai passar para o estado de vapor superaquecido, certo? Então por quê? Porque todo esse calor vai fazer com que o fluido ele passe do líquido subresfriado, passe por todo aquele estágio de vapor saturado e ele se aqueça ainda mais para virar o vapor superaquecido. A pressão alta na mesma pressão, ou seja, lembrando que esse processo que acontece dentro da caldeira, ele acontece a pressão constante, ou seja, na mesma pressão da saída da bomba, certo? Então eu vou ter que a pressão no ponto 2 vai ser igual no ponto 3, só que eu tenho o estágio de vapor superaquecido, ou seja, ele vai estar à direita do diagrama TS.
Certo? Então agora o que vai acontecer? Nós vamos passar pelo primeiro estágio da turbina. Lembrando que a função da turbina é a partir da expansão do fluido, ou seja, da redução da pressão e do aumento do volume específico, ele vai fazer com que seja produzido trabalho, certo? Só que aqui eu não vou passar direto da pressão P3 para a pressão P1 como no ciclo de Rankine simples. Eu vou ter uma pressão intermediária, aonde o fluido ele vai passar para o estágio de vapor saturado novamente, só que para uma pressão intermediária entre o P3 e o P1, certo? Então, em vez de eu passar esse fluido para a pressão P1, eu vou passar ele para o estado de vapor saturado, ou seja, entre líquido e vapor, só que no estágio 4 ele vai estar na pressão P5. Certo? Porque a P5 ela vai ser igual a P4, por isso que eu considerei isso. Então, o valor de P5 aqui ele vai ser igual ao P4. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, certo? Então, continuando o ciclo, agora ele vai passar de novo por dentro da caldeira e a caldeira vai fazer com que o fluido ele passe para o estágio de vapor superaquecido novamente. Só que isso aí vai acontecer a pressão constante, ou seja, tudo isso vai acontecer à pressão P5, ou seja, o ponto 5 vai estar na pressão P5. Certo? Então, o fluido ele vai estar no estágio de vapor superaquecido e ele vai fazer o quê? Vai passar novamente pela turbina. O que a turbina faz? Expande o fluido, diminui a pressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a pressão. E lembrando que esse processo acontece de forma isoentrópica, da mesma forma que na bomba e da mesma forma que o primeiro estágio da turbina. Então, eu vou ter novamente o vapor saturado e ele vai acontecer da forma linear no diagrama TS, porque ele acontece de forma isoentrópica, certo? Então, nós podemos ver aqui que a hora que a gente passar de novo pelo condensador, esse processo acontece também a pressão constante, da mesma forma que na caldeira, e ele vai ser na pressão P1, que é a menor pressão. Então, aqui novamente, passa de 6 para 1 e se reinicia o ciclo, certo? Então, tudo isso é muito importante para a gente nesse nosso estudo. Então, algumas análises podem ser feitas aqui. Certo? Quais são as vantagens aqui desse ciclo com reaquecimento, certo? Então, o título na saída da turbina, ele vai ser maior. Se a gente analisar aqui novamente, nós vamos perceber que, imagine que se eu não tivesse esse reaquecimento, o que ia acontecer? Eu ia passar do P3 direto para o P1. Então, como ele está mais distante aqui da direita, significa que o título de vapor ele é inferior, certo? Ele é intermediário, digamos assim, certo? Como no estágio, em vez de o ponto 4 já está aqui no P1, aqui no ponto 6 nós estamos vendo que ele está mais próximo aqui da direita. Certo? Então nós vemos que o título de vapor na saída da turbina ele está maior. Então já tem uma daquelas desvantagens que nós tínhamos anteriormente, ela já está suprimida. Certo? E vendo também aqui novamente, nós temos a segunda vantagem desse ciclo, que é o maior rendimento em relação ao ciclo de Rankine simples. E isso acontece por quê? Lembra que eu falei com vocês que o rendimento está relacionado com essa área por dentro aqui do diagrama TS? Então, se eu não tivesse o reaquecimento, eu ia ter toda essa região aqui como sendo a região de área líquida, certo? A região de trabalho líquido, certo? Só que como eu estou aumentando aqui essa área, eu estou aumentando o rendimento do meu ciclo, certo? Então, para as mesmas condições, comparando um ciclo de Rankine simples com um de reaquecimento, eu vou ter, então, um rendimento maior. Então, duas daquelas desvantagens que a gente tinha anteriormente, elas estão sendo suprimidas aqui no ciclo de Rankine com reaquecimento. Então, por que utilizar o ciclo de Rankine com aquecimento? Título de vapor na saída da turbina maior e maior rendimento também, certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês, da mesma forma que eu fiz no ciclo de Rankine simples, eu vou mostrar alguns pontos importantes aqui e quais são as propriedades que nós devemos determinar em cada um desses pontos. Começando ali pelo ponto 5. Então, no ponto 5, digamos que eu tenho a temperatura de operação da caldeira, a pressão, e eu determino a entropia nesse ponto, certo? Passando aqui para o ponto 6, eu sei que a entropia entre a entrada da turbina e a saída, devido a ser um processo isoentrópico, eu sei que a entropia na saída da turbina vai ser a mesma da entrada da turbina, porque esses processos eles são isoentrópicos, certo? Porque são processos reversíveis e que não envolvem troca de calor, certo? Então, nesse ponto eu também vou ter uma temperatura e pressão diferentes da pressão
na entrada da turbina, porque você vai ter uma expansão, você vai ter uma pressão reduzida também e uma temperatura reduzida, certo? Só que nesse ponto eu vou ter um valor de título, porque vai ser eu vou estar numa região de vapor saturado onde eu tenho líquido e vapor. Tudo isso vai ser relacionado para eu determinar as propriedades termodinâmicas nesse ponto, certo? Aqui no ponto 1, eu vou ter que vai ser a mesma pressão do ponto 6. Por quê? Porque a transformação do fluido, essa transformação de vapor saturado dentro do condensador passando para o líquido saturado, ele acontece de forma a pressão constante, certo? Então eu vou falar que a pressão no ponto 6 vai ser igual à pressão no ponto 1. E isso é muito importante e isso realmente acontece, porque é um processo, sem eu considerar as perdas de pressão, eu posso considerar que a pressão ela é constante nesse processo, certo? Então no ponto 1, como eu falei para vocês, o estado vai ser de líquido saturado, ou seja, o título ele vai ser zero, certo? E também duas propriedades que eu posso definir aqui vão ser a entropia nesse ponto e o volume específico, que vai ser muito importante para uns cálculos de trabalho da bomba, certo? Então, como nós sabemos, eu falei anteriormente lá no diagrama TS, o processo de trabalho dentro da bomba ele acontece de forma isoentrópica também. Então eu posso considerar que a entropia na entrada da bomba vai ser a mesma entropia na saída da bomba, certo? Porque eu estou falando que é um processo isoentrópico. Certo? O processo de compressão do fluido na bomba, como eu tinha líquido saturado e agora eu vou ter líquido comprimido, eu posso considerar que o volume específico na entrada da bomba vai ser o mesmo da saída. Isso porque eu posso considerar que o fluido ele é incompressível, porque na maioria dos casos eu vou utilizar fluidos como água, algum fluido refrigerante, algum hidrocarboneto, e esses fluidos eles podem ser aproximados como sendo incompressíveis, certo? Então o volume específico na entrada da bomba vai ser o mesmo na saída, certo? E eu vou considerar também que esse processo de aquecimento do fluido, ele vai ser na entrada da caldeira, vai ser igual, vai condizer então que ele vai acontecer a pressão constante, ou seja, a pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão no ponto 3, da forma que acontece aqui no condensador e da mesma forma que eu havia mostrado para vocês lá no diagrama TS, certo? A partir dessa transformação isoentrópica, eu posso mostrar uma propriedade para vocês de como eu relaciono essa transformação que acontece na bomba com os processos de energia entre a entalpia na entrada e a entalpia na saída. Da mesma forma que eu mostrei para vocês no ciclo de Rankine simples. Então quem já viu anteriormente lá, vai ser o mesmo princípio acontecendo aqui. Então no próximo slide eu vou mostrar para vocês como considerar isso, certo? Vale lembrar também que a entropia entre os pontos 3 e 4 vão ser iguais também. Por quê? Porque o processo dentro da turbina ele é isoentrópico, certo? E vale lembrar também que a pressão no ponto 4 ela vai ser igual à pressão no ponto 5, devido aos mesmos motivos do que no ponto 2 e 3 e nos pontos 6 e 1, porque o processo dentro da caldeira ele acontece a pressão constante, certo? Então, por como a entropia na entrada da bomba ela vai ser igual à entropia na saída da bomba, eu posso considerar que a entalpia na saída menos a entalpia na entrada, ela vai ser dada por essa integral de V pelo diferencial de pressão. Como eu falei que o V ele é constante porque ele é um fluido incompressível, eu posso tirar esse V de dentro da integral e então eu posso calcular que a variação da entalpia na entrada e na saída da bomba vai ser dado pelo volume específico ou da entrada da saída, porque é o mesmo valor, dividido vezes a diferença entre as pressões na entrada e na saída, certo? Então isso resolve muita coisa pra gente e vocês vão entender quando a gente estiver falando sobre exercícios. Certo? Aqui agora eu vou mostrar para vocês as relações entre energia que acontecem entre cada um dos estágios e em cada um dos equipamentos. É muito semelhante com o que acontece no ciclo de Rankine simples, só que com algumas peculiaridades devido a toda esses setores intermediários que passam aqui dentro da caldeira e da turbina, certo? Então, a primeira estágio que eu vou falar para vocês é se nós aplicarmos a primeira lei da termodinâmica dentro da caldeira, nós vamos perceber que nós vamos ter dois estágios dentro da caldeira. Então eu poderia fazer que essa energia que entra ela vai ser dada de duas formas. Se eu pegar o M ponto e multiplicar pelo H3 menos o H2, eu vou ter um setor da minha caldeira. O outro setor vai ser pelo M ponto vezes a entalpia no ponto 5 menos a entalpia no ponto 4. Só que aqui eu já estou
colocando todas elas juntas aqui, certo? Então, se eu considerar os dois estágios, como os dois acontecem dentro da caldeira, toda aquela energia vai para dentro do fluido, claro. Então, a equação da primeira lei da termodinâmica para a caldeira é dada por essa equação aqui, certo? Na turbina, a mesma coisa. Como eu vou ter dois estágios, eu vou separar ele entre duas posições, certo? Então, da mesma forma que eu tinha aqui, o trabalho da turbina ele vai ser dado dessas duas formas. Só que lembrando que para o trabalho, eu faço o trabalho da entrada menos da saída, porque a primeira lei da termodinâmica é a equação é o Q menos o W, né? O que é o calor menos o trabalho, né? Então, como eu não mostrei aqui para vocês a forma toda expandida, não é errado eu falar aqui para vocês que a entalpia do ponto da entrada menos da saída, diferentemente daqui que era a saída menos a entrada, certo? Então, por isso que tem essas diferenças, certo? Então, o trabalho total da turbina ele é dado por essa expressão aqui, claro, em cada um desses pontos que eu mostrei para vocês. E aí no condensador e na bomba é da mesma forma que no ciclo de Rankine simples. No condensador eu vou ter o M ponto vezes o H1 menos o H6, certo? Então como eu estou falando de calor, eu vou falar da saída menos da entrada. Então essa equação aqui daria um valor negativo, certo? E lá na bomba, como eu falei para vocês, o H2 menos H1 é dado por aquela expressão, certo? Que é o V1 ou o V2, que vai ser o mesmo valor, ele é igual ao P2 menos o P1 vezes o M ponto, certo? E por fim, como que nós vamos calcular a entalpia, a eficiência total do nosso ciclo de Rankine com reaquecimento? Então, eu vou pegar o trabalho líquido dividido por pelo calor total inserido dentro da caldeira, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, dividido pelo calor inserido dentro da caldeira, e eu vou ter essa eficiência. Esses três termos eu já mostrei anteriormente para vocês como que nós determinamos, certo? No último slide. Então, galera, é isso que eu queria mostrar para vocês agora. O ciclo de Rankine com aquecimento ele é muito importante, mostrei para vocês, eu mostrei para ele todas as vantagens em relação aos outros métodos de melhora na eficiência, então por isso que ele é muito importante e muito utilizado dentro da indústria. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários e não deixem de seguir o nosso canal. Grande abraço, tchau, tchau. Então, galera, esse também aqui é o exercício que eu quero mostrar para vocês, que eu vou fazer na próxima aula, certo? Fica como um bônus para quem quiser já ir treinando também. O link vai estar na descrição aqui também. Eu esqueci de falar um pouquinho anteriormente na aula, então esse vai ser o exercício que a gente vai fazer, certo? Então vai ser todo com reaquecimento e caso eu já tenha o link pronto, vai estar aqui no cartãozinho no final da aula, certo? Aparecendo bem aqui para vocês e no link da descrição.